Olá, como vai? Espero que vocês estejam se cuidando, usando álcool em gel e máscara ao sair na rua, né? Máscara não cura, mas protege. É isso? Então, vamos preparar a nossa saúde para que quando voltarmos às aulas estejamos todos bem. Hoje vamos falar sobre plantas e como cultivá-las. Turma 201, segundo bimestre. Nosso livro, Minha Memória. Você já tem alguma plantinha em sua casa? Conhece alguém próximo a você que possui alguma plantinha? Hein? Aquela plantinha que a gente cuida com carinho. Eu tenho uma. Essa aqui é suculenta. Eu tenho várias dessas aqui, pequenininhas assim. Elas não crescem muito, mas ela tem toda a estrutura de uma planta grande, de uma árvore. Qual a estrutura das plantas? Ela tem raiz, tem tronco ou caule, folhas, algumas têm frutos e flores e outras não têm. No caso das suculentas, essa aqui não tem flor, nem dá fruto e nem cresce mais que isso aqui. Essa aqui não cresce mais que essa, que esse tamanho. São plantas ornamentais. O que é isso? Planta que serve para enfeitar, adornar o ambiente, né? Amo muito as suculentas. No decorrer do nosso período, eu vou te mostrar, hoje não, mas outros dias vou mostrar outras plantinhas dessa aqui. São lindas. Ah, lembra? A mamãe ganhou uma dessa no Dia das Mães. Lembra? Então, vamos lá. Nessa aula falaremos das plantas e como cultivá-las. Como podemos realizar o seu cultivo. Conhecer as plantas. Para começar, precisamos falar um pouco das plantas, né? O que falar sobre elas? Elas precisam de alimento. E quais são os alimentos da planta? Um alimento bem natural, né? O sol, solo e água, né? O corpo de um vegetal é composto de 3 estruturas básicas. A raiz, né? O caule, folhas, algumas têm frutos e sementes e flores, né? Cada uma dessa parte da planta, cada uma dessa estrutura, que chamamos de parte da planta, tem uma função, tem um dever, né? Elas não estão ali à toa. Nós temos aqui na nossa página 4 a imagem, né, de uma planta frutífera. Aí nós vimos abaixo o quê? No solo, a raiz, ao subir, caule, a flor, o fruto e as folhas. Vamos conhecer a função de cada uma delas, né? Então, essa estrutura possui funções que permitem a sobrevivência do vegetal. Sobrevivência esta que se baseia em um processo muito importante. A sobrevivência desse vegetal é a fotossíntese. Eu já falei para vocês que o vegetal é o único ser vivo que produz seu próprio alimento, né? Então, é através da fotossíntese, né, que o vegetal produz seu próprio alimento. Ao fabricar o próprio alimento, a planta não depende de outro indivíduo. Quem dera se todos fôssemos assim, né? Para se alimentar. Isso não acontece com os seres humanos, né? Os vegetais são os únicos seres vivos que produzem seu próprio alimento. Vamos ver a função de cada um deles, de cada parte da planta. As raízes possuem diversas funções na vida do vegetal, como fixar o vegetal ao solo. A gente está vendo aqui, a ramificação das plantas, né? Esse caule aqui é fino, então a raiz dele não é tão grossa. Mas imagina a raiz de uma mangueira, um abacateiro, são árvores frutíferas altas e pesadas, né? E também o caule, a raiz, retira do solo, dessa parte escura aqui, o alimento que sobe pelo caule, né? Então, os nutrientes retirados do solo pelas raízes são água e sais minerais. Esses 2 componentes são responsáveis pelo início da fotossíntese. Eles são puxados pela raiz e sobem pela parte mais alta até as folhas ou a parte mais alta da planta. Algumas raízes se adaptam de acordo com o ambiente, né? Nós temos as raízes terrestres e aquáticas, né?
Já as plantas parasitas, como o cipó-chumbo, as raízes precisam buscar outras plantas para sugar a água e sais minerais. Por isso que ela se chama de parasitas, né? Que elas precisam de outro vegetal para sobreviver. Outras raízes acumulam nutrientes e substâncias, como acontece com a cenoura, a batata doce, a mandioca, conhecida também como aipim e macaxeira, né? A mandioca também é conhecida como aipim e macaxeira. Aqui você tem a foto de uma cenoura, né? A parte comestível da cenoura fica no solo, né? E as folhas para cima. Vamos ver a função do caule, também chamada de tronco. Vamos lá. Continuando o processo da fotossíntese, a água e sais minerais chega ao caule, e a função inicial do caule é receber esses componentes e direcioná-los à planta. Após a fotossíntese, o caule recebe a seiva produzida também, direcionada às demais partes dos vegetais. É no caule que os sais minerais e a água se transformam em seiva bruta, né? Esses nomes aí vocês vão ver mais à frente, lá no 5º ano. Existe caule de vários tamanhos, né? Como eu acabei de falar. Ó, o caule de um tronco de uma árvore alta. Esse aqui, ó, o caule da salsa. O caule da cana, né? Cana de açúcar. Olha aqui. A cana de açúcar é um caule, né? A parte que a gente come é um caule da cana de açúcar. Também, lá na página 8, nós temos a figura de uma plantação de quê? O que é? São folhas da cebolinha. Olha, aqui ó, batata inglesa, o caule também é conhecido como tubérculo, a beterraba, né? Vamos falar agora sobre as folhas. As folhas são responsáveis por receber a luz do sol, o gás carbônico, que também são usados no processo da fotossíntese. As folhas também são muito consumidas no dia a dia. Vocês conhecem alguma folha que a gente... Bem, vocês conhecem várias, até mesmo que o livro apresenta aqui. Mas vou fazer outra pergunta. Que tipo de folha você come na sua casa? Ou seus pais, ou seu irmão, né? A gente fala muito do espinafre, né? Existe um personagem, não sei se ainda tem na televisão hoje, chamado Popeye. Ele comia muito espinafre e ficava forte assim e ia lutar. Então, o espinafre é muito rico em sais minerais, né? Olha lá, folha do espinafre. Muito bom, né? Flores, frutos e sementes. Essas três estruturas estão relacionadas à reprodução do vegetal. Os frutos se formam a partir da parte amadurecida das flores, e as sementes se desenvolvem após o amadurecimento dos óvulos das flores. Aqui a gente tem ó, a plantação de morango, né? Tem uma pessoa ali tratando o pé de morango, né? Vamos lá. Com relação ao cultivo, flores, frutos e sementes são muito plantados ao redor do mundo. As flores quase sempre apresentam como finalidade principal a ornamentação, né? Rosa, jasmim, orquídea, né? Algumas flores são comestíveis, são consumidas com finalidade de alimentação. É o caso da couve-flor, do brócolis, né? Ao falarmos dos frutos e sementes, podemos citar centenas de tipos de formas e tamanhos. Ao longo do tempo, as diferentes populações batizaram de frutas, preste atenção nisso, os frutos doces e comestíveis. Outro tipo que pertence aos leguminosos, que são tomate. O tomate é um fruto, né? A abóbora, o maxixe, entre outros. Esses também são frutos, apesar de ser chamados de legumes. As sementes também são muito usadas na alimentação. Diversos óleos são extraídos de sementes, como o milho, o girassol e a soja. Aqui a gente tem exemplo de soja, que de soja se faz o quê? Leite de soja, óleo de soja, né? Tem até carne de soja, né? Ambiente para cultivo da planta. As plantas são seres que dependem de um solo para se desenvolver.
Este solo precisa de alguns componentes importantes. Podemos destacar: presença de matéria orgânica, água, sais minerais, boa circulação de ar, presença de seres vivos como minhoca. A minhoca porque ela faz os túneis, né, na terra e faz com que a terra fique fofa e assim a planta pode retirar o nutriente, né? Na minha casa, a gente está cultivando uma horta e um jardim, né? Nós vimos que lá no fundo do canteiro tinha muita pedra, né? A pedra impede que o material orgânico chegue até as raízes. E para isso a gente tem que fazer o quê? Remover. Mas todo esse trabalho tem instrumentos, né? Aqui tem a amostra aqui, ó, de um solo fértil, né? Que é areia bem preta, que chama também de humus. O famoso adubo é formado por restos de materiais orgânicos, né? O que são materiais orgânicos? Restos de vegetais, animais, casca de algumas frutas e legumes, pó de café, além de vegetais, de animais mortos, né? Muitas das vezes você não vê, mas um passarinho caiu ali, o filhotinho de passarinho caiu, entrou em decomposição e ficou na terra. E essa terra aqui fica boa para o plantio. Outros componentes devem estar presentes para o desenvolvimento esperado das plantas. É a luminosidade, né? A gente não pode querer cultivar uma planta dentro de casa, sem luz nenhuma, sem que estar arejada, recebendo ar natural. Até você pode ter uma planta dentro de casa, mas ela precisa ser levada para receber a luz natural, né? A planta ornamental que não seja de plástico, tem que ser planta natural, ela precisa de tudo isso aí. O que é? Presença de matéria orgânica, água, sais minerais, boa circulação de ar e luminosidade. Eu falei lá em cima, né? Uso de equipamento para deixar o solo areado. O que é areado? Com maior circulação de ar. A gente pode usar aqueles garfinhos, né? Tudo de material de jardim. Introdução de matéria orgânica. Irrigação com regadorzinho, né? Drenagem, que é tirar o excesso de água do solo, né? E introdução de sais minerais em caso de baixa quantidade. A gente tem que ir no horto, no lugar que vende material apropriado para plantio. Aqui na página 11, nós temos aqui a imagem, né, de uma horta. Olha que linda, a horta feita na parede, se chama horta suspensa. Os nutrientes e elementos presentes no solo são substituídos por outros presentes na água. Observe o lado do cultivo vertical, que ao mesmo tempo é hidropônico, né? Aquele ali são canaletas que a água já entra e vai o tempo todo umedecendo a terra. Embaixo nós já temos exercício número 1 e 2, né? Que o primeiro diz assim: marque um X na imagem que se refere ao componente ideal de um solo fértil. Marque um X na imagem que se refere ao componente ideal de um solo fértil. Número 2. Circule a imagem que representa uma raiz. No número 3, na página 12, diz assim, ó, as estruturas são ambientes construídos para proteção da planta. Nas estufas, as estufas são ambientes construídos para a proteção da planta. Nas estufas, as plantas podem receber água e mais luz, por exemplo, de acordo com a característica do lugar, a planta recebe mais ou menos luz. Tem plantas que são reproduzidas em estufas, né? Que são lugares artificiais, né? Não é o solo direto, né? Aqui pede assim, ó, com a ajuda do seu responsável, pesquise uma imagem de uma estufa e cole abaixo. Se você tiver condição de pesquisar na internet, muito bem. Se não tiver nada, deixa que a gente faz isso aqui quando retornarmos para a escola. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem esse trabalho, tá? Se for possível, claro. Número 4. Ligue a coluna da esquerda com a coluna da direita. Na direita, a gente tem espinafre, couve-flor e cenoura. E do outro lado, raiz, folha e flor.
O que é o espinafre? É uma flor, uma raiz ou folha? Aí você vai ligar. No número 5, nós temos que vocês gostam muito, né? Caça-palavra. Aqui nesse quadradinho você vai ter que achar a palavra raiz, folha e caule. Tá? Na horizontal e na vertical. E finalmente na página 14, no espaço abaixo, faça um desenho de uma planta com toda a estrutura e com alguns componentes fundamentais para o seu desenvolvimento. Use a sua criatividade. Ao desenhar, ilustre bonito, né? Faça um fruto colorido, a raiz, o solo, tá? Não risque só com lápis, grafite. Use só a ideia para colocar essa folha bem colorida, bem bonita, né? Então chegamos ao fim dessa aula de hoje. Devemos aceitar novas ideias, sempre que seja bom para o nosso bem. Precisamos estar aberto para os novos ensinamentos, pois nos ajudarão a crescer e desenvolver. Esse livro, segundo o Pimétrio, já tem um potencial de dificuldade diferente do primeiro, tá? Já está mostrando bem que você não é mais de educação infantil. Você está no 2º ano, tá? Deus te abençoe e até a próxima aula.